O time de quase 15 milhões de reais. Esse é o Corinthians feminino, campeoníssimo de tudo e que nas finanças está dando um golaço. Mas como é que isso está acontecendo? É isso que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica. Toda semana a gente traz um vídeo novo aqui com curiosidades, bastidores, enfim, os negócios do esporte explicando o que rola por trás da bola, do campo, da quadra, da piscina, enfim, de onde quer que seja, onde há esporte, a Máquina do Esporte está explicando o que acontece nos bastidores. E hoje eu vou falar sobre a premiação histórica e milionária que a equipe de futebol feminino do Corinthians alcançou depois de ser campeã da Conmebol Libertadores Feminina pela quarta vez em sua história e pela primeira vez faturando quase 10 milhões de reais só com essa conquista. O time do Corinthians feminino a gente pode dizer que é o Corinthians que dá certo nessa temporada de 2023. A equipe foi campeã brasileira, campeã da Supercopa do Brasil e agora acabou de conquistar o quarto título da Libertadores da sua história em cima do maior rival que é o Palmeiras. Além disso, as brabas corintianas poderão ainda ser campeãs paulistas, que o torneio ainda está em disputa, rendendo mais alguns milhares de reais em premiação. Com tudo isso, o time do Corinthians feminino já soma neste ano de 2023, eu vou pegar minha cola aqui, 14 milhões e 700 mil reais em premiação, um pouco menos, um pouco mais, e vai chegar fatalmente a 15 milhões de reais, pelo menos, em premiação, em faturamento nesta temporada de 2023. Isso é histórico porque a primeira equipe do futebol feminino brasileiro a conseguir ultrapassar essa barreira de 15 milhões de reais em faturamento. Supercopa do Brasil que o Corinthians faturou no começo da temporada, 500 mil reais. Campeonato Brasileiro que também foi ganho pelo clube, 1 milhão e 200 mil reais. Faturamento com a convocação de jogadoras para a Copa do Mundo que foi disputada em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. Mais 400 mil reais para o bolso corintiano. Receita com a venda de jogadores, mais de 500 mil reais, 515 mil reais até agora para o Corinthians. E entra agora a grande conquista da Libertadores, que rendeu a premiação mais poupuda, quase 2 milhões de dólares, na conversão ali da premiação da Libertadores Femininas, quase 9 milhões de reais entraram nos cofres do Corinthians, com um adendo. E aí é o grande mérito da diretoria corintiana, diretoria de marketing, que fez isso acontecer. A receita em bilheteria nos jogos que são disputados na Neoquímica Arena já chega a 2 milhões e 700 mil reais. E isso deve fatalmente, com a disputa do Campeonato Paulista dos últimos jogos, passar ali de 3, 4 milhões de reais. É muito interessante a gente notar o seguinte: a arrecadação histórica do time feminino do Corinthians prova de que o futebol feminino dá dinheiro. E mais do que isso, o futebol feminino é autossustentável, desde que você monte um departamento específico para isso. Tem eleição no Corinthians agora em novembro. Pode ser que tenha mudança de diretoria, pode ser que Cris Gambaré deixe de ser, depois de quase uma década, a diretora de futebol feminino responsável pelo departamento de futebol feminino. Se isso vier a acontecer, o que o Corinthians não pode deixar de fazer é trabalhar para ter uma boa performance dentro de campo e, com isso, trazer mais receitas. As receitas do futebol feminino do Corinthians com patrocínio ainda não são tão bem contabilizadas, porque tem muita venda feita casada junto com a equipe masculina, mas só no campo, só o que as meninas estão garantindo com premiação de competição e também venda de jogador, participação de jogador na seleção brasileira e também a venda de bilheteria de ingressos está rendendo quase 15 milhões por ano, ou seja, mais de 1 milhão de reais por mês já fatura o time de futebol feminino do Corinthians. Ainda muito dependente da performance dentro de campo, mas mostrando para todos os outros clubes que em se plantando dá. Ou seja, se você investir, se você capacitar, se você tiver futebol de base, se você tiver detecção de talento, se você tiver formação de uma equipe principal forte, o resultado acaba vindo. E esse é o grande segredo do Corinthians. A gente já falou isso em outro vídeo, quando o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Feminina, que o que a gente precisava fazer era investir na base do futebol brasileiro, futebol feminino. O Corinthians faz isso já tem algum tempo, tem time até sub-14. E isso vai fazendo com que no profissional as coisas fluam mais facilmente para o time corintiano, que tem uma perda técnica no meio disso.
Arthur Elias deixa de ser o treinador do clube e passa a ser o técnico da Seleção Brasileira Feminina. É o maior campeão aí no futebol feminino de clubes do Brasil, está indo para a Seleção Brasileira. Então, pode ser que tenha um baque pela mudança na área técnica. Mas, até agora, o Corinthians está provando que o futebol feminino dá retorno, o futebol feminino dá dinheiro, desde que haja previamente investimento para formar uma grande equipe. E essa receita de bilheteria não dá para ser ignorada não. Quase 3 milhões de reais com a arrecadação em bilheteria, e a temporada ainda não terminou, mostra que a ideia estapafúrdia de colocar o time de futebol feminino para jogar em estádios pequenos ou em estádios que não são o estádio do time principal, entre aspas, do time masculino, é uma grande bobagem, uma perda de receita para os clubes de futebol brasileiro. Quando você coloca o Corinthians jogando na Neoquímica Arena e vão 30 mil pessoas, o clube arrecada, o estádio movimenta, o comércio em volta do estádio e dentro do estádio se movimenta também, e no final das contas você vai criando uma massa consumidora do teu produto. Não existe produto que dê certo se você não colocar na prateleira para vender, se você não expor ele para as pessoas, não fizer propaganda, publicidade disso. E o que o Corinthians Futebol Feminino está fazendo já há alguns anos é isso. E esse ano culmina com a primeira vez batendo a marca de 15 milhões de reais em arrecadação, uma equipe de futebol feminina do Brasil. Gostou? Então curte, compartilha, comente, dê o sininho, ative o sininho. Toda semana a gente traz um vídeo novo para você em qualquer uma das nossas redes sociais, falando sobre os negócios e os bastidores do negócio do esporte. Hoje a gente falou do Corinthians Futebol Feminino e sua receita milionária. Pela primeira vez na história, um time batendo mais de 1 milhão de reais por mês no futebol feminino brasileiro. Parabéns ao Corinthians que conseguiu esse feito. E abre o olho o futebol brasileiro, porque dá para ganhar bastante dinheiro no futebol feminino. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, essas e muitas outras informações. E você já sabe, semanalmente aqui sempre tem um Máquina Explica, e também toda terça-feira o nosso Maquinistas, entrevistando os maquinistas e as maquinistas da indústria do esporte no Brasil. Tchau!